Bom, então vamos começar, gente, a fazer essa análise psicológica do Leon S. Kennedy, que é esse personagem que é tão amado, que as pessoas gostam tanto dele. E eu acho, Giovanni, posso estar errada, mas eu acho que o Leon, as pessoas se identificam com ele, por isso que as pessoas gostam dele, sabia? Eu acho que essa coisa da pessoa ser um novato, ele meio que perde a sua inocência, de certa forma, dentro da história de Resident Evil. Ao longo da história, ele começa como uma pessoa como nós, gente como a gente, e depois ele vai criando esses problemas, né, pela vida que ele leva. Com certeza. Eu acho que uma boa definição pro Leon é uma passagem no Resident Evil Vendetta, que é a frase marcante que tem no início e no final, de que quando eu era criança, eu pensava no homem que eu seria quando adulto, né? Então ele tinha uma visão no início da sua carreira, antes de entrar na delegacia, de que ele se inspirava muito em eventos e ele gostaria de uma profissão em que ele salvasse pessoas. Então o Leon carrega na veia uma inocência sobre a profissão, sobre as habilidades e sobre o que é o mundo, né? Ele imagina que ele pode mudar o mundo a partir do trabalho e do empenho dele. Ele carrega principalmente esse sentimento de salvar, muito mais do que qualquer outra coisa, como por exemplo, a gente até já conversou sobre o Chris, que é muito movido à vingança e algumas perdas. Já o Leon não, ele tem o sonho de salvar pessoas. Todo o crescimento do personagem, toda a trajetória do personagem é isso. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar. Ele fala mesmo até no Resident Evil 2 Remake, né? Eu quero ajudar pessoas como ele. E aí ele fala do Kendo, por exemplo. Então ele fala, ele tá sempre dando bronca, por exemplo, na Claire, e a Claire não escuta ele porque ela é tão impulsiva quanto o irmão. Ou na Ada, por exemplo, de não, você não pode sair andando assim por aí sozinha. Não, a gente tem que andar todo mundo junto, né? Eu tô aqui pra resgatar as pessoas. A história dele ao longo do Resident Evil 2 é salvar pessoas, né? Então eu acho que esse é uma coisa muito, muito importante. E eu acho que o que difere ele do Chris é exatamente essa coisa de ele ser uma pessoa totalmente... Como é que eu posso dizer? Ele é cru, né? Ele chega muito cru na história. Então, assim, ele chegou lá e ele se candidatou à vaga para entrar pro RPD porque ele ficou sabendo, né, que estavam tendo aqueles crimes na cidade e tudo mais, e ele queria participar disso. E ele queria ajudar pessoas e ele achou, talvez até uma coisa meio como é que eu posso dizer? Meio inocente da parte dele, de tipo, nossa, como o mundo é incrível, não, porque eu vou ajudar as pessoas, eu vou combater o mal, vou combater o crime. E aí depois você vai vendo que ele mesmo foi se decepcionando com o mundo, de certa forma. E eu acho que muito mais do que o Chris nesse aspecto. Porque o Chris, ele é uma pessoa que ele tem esse senso de justiça, porque toda a campanha do Chris é baseada um pouco, talvez, no revanchismo, na vingança, né? Na justiça, fazer a justiça. E o Leon não, né? O Leon, ele talvez ele acredite no mundo melhor, alguma coisa assim, que o mundo é, né, perfeito e tudo mais. O Leon, ele inclusive remete a gente um sonho até infantilizado, né? Quem é que quando criança não sonhou em ser policial, ser bombeiro ou ser um médico, né? Sempre com essa proposta: eu vou salvar as pessoas. Com o decorrer do tempo, a gente supera esse sonho ou tem outras perspectivas além dessa. E o Leon, pela nossa apresentação, ele continua com essa fantasia de que o que vale a pena em um trabalho, em uma experiência de vida, é salvar as pessoas, né? Independente do preço que isso nos traz. E interessante de detectar no próprio Resident Evil 2 é que, claro, ele salva pessoas e ajuda muitas pessoas, mas ele mesmo é salvo por várias pessoas. Logo de cara a gente pode citar o Marvin. O que o Marvin fez por ele, né? O nosso querido maluco no pedaço, né? O Leon, ele chegou tão imaturo e inexperiente sobre como ser policial e, obviamente, como combater zumbis,
que se fosse por ele não daria um tiro em ninguém. Ele não daria um tiro em ninguém infectado, ele não daria um tiro em nenhum zumbi, que de alguma expectativa ilusória, ele acharia que ele ainda poderia salvar a todos. E é o Marvin que dá esse toque nele. Ó, contra o zumbi, é tiro na cabeça. Não dá mole igual eu. Encontrou alguém contaminado? Decida por ele, se ele vai sobreviver ou não. Uma pequena regra foi criada pro Leon antes que ele fizesse bobagem durante a sua trajetória. E é até curioso que dentro dos conselhos que o Leon dá dentro dos filmes posteriormente, o que ele fala para policiais inexperientes é justamente o conselho do Marvin, né? Atira na cabeça, não deixa bobear, não gasta bala. Ele levou isso pra vida dele, e inclusive é uma fala dele depois no The Generation, né, que você falou, e que soa frio pro pessoal da Angela e tudo. A gente ainda vai falar, né, do The Generation, porque eu separei aqui por fases, né, do Leon, mas quando ele ouve isso, talvez ele falou assim, nossa gente, mas que absurdo, como assim, como atira na cabeça, gente, que absurdo. E aí as pessoas depois vão pensar a mesma coisa, gente, como assim? E nossa, a forma como ele fala no The Generation mostra que pra ele é mais uma terça-feira, assim, sabe, tipo, então eu acho que ele começou como essa pessoa que quer fazer o bem, que quer ajudar, que quer tentar salvar todo mundo. Sabe quando você tá dentro do avião, que eles dão aquelas recomendações? Você já sabe até o que eu vou falar, né? Não, pode continuar aí pra contextualizar. Você não tá lá dentro do avião, gente? Daí as pessoas falam assim pra você, a aeromoça fala assim pra você, ó, máscaras vão cair do teto em caso de despressurização. Coloque a máscara primeiro em você pra depois colocar no outro. Eu acho que o problema do Leon é que ele não colocou a máscara nele primeiro. Então ele meio que se intoxicou por esse ambiente, talvez. E quem não se intoxica, né? Qualquer um que vai romanticamente para uma nova profissão vai se deparar e ver que a realidade não é bem essa. Aposto que quando você iniciou seus trabalhos de produção de conteúdo, você também achou que ele era um pouco mais arco-íris do que realmente era. E aí você se deparou com haters, se deparou com as dificuldades, se deparou com problemas em diversas plataformas. Então, quem não é um pouco desiludido com a profissão e a trajetória de vida que escolhe, né? No caso do Leon, ele levou isso ao extremo, porque ele realmente achava que podia fazer a mudança sobre tudo que acontece no mundo dele e no mundo exterior de fato. E aí isso vai trazer consequências. Talvez o Leon, dentro dessa lógica de Resident Evil, seja um dos que menos faz a diferença, porque ele se torna uma peça das estratégias de quem tem domínio do poder, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Giovanni. O que você acha que fez com que as pessoas se identificassem tanto com o Leon? A gente vê que a galera fala, ele é meu personagem favorito. Tony, são vários fatores, né? A gente não pode deixar de ignorar o sucesso dos jogos, né? O Resident Evil 4 foi um clamor muito empolgante na época dele. E o Leon do Resident Evil 4, ele tem uma característica de mais tiradinhas, né? Mesmo conversando com os principais vilões ali daquele contexto, ele gostava de fazer uma debochadinha. Pra mim, me lembra, até pelo período, um pouco de essência do Dante, do Devil May Cry. Eu acho que o Leon, nessa fase, pegou um pouco dessa característica. O que eu acho que gerou um pouco maior de envolvimento com ele. E além disso, esse aspecto do Leon sonhador, né? O Leon um inexperiente. Todos os demais sempre foram tratados como grandes combatentes mesmo. O Chris, a Jill, eles já chegam na Stars como experientes para qualquer tipo de demanda. E o Leon é um sobrevivente acima de tudo. Ele tem essa outra característica. Então, até por, nesse primeiro momento, ele não ser considerado um super soldado, você também pode gerar um envolvimento maior por ele, né? De tipo, nossa, era um cara comum, iniciante, que ele conseguiu reverter um quadro muito difícil, e ainda assim ele vai continuar nisso, ele não abaixa a sua guarda, né? Então, acho que são alguns aspectos desse. Além como o aspecto da rejeição também. A gente não pode ignorar que ser rejeitado também traz popularidade para personagens, né? Então,
se o Leon é amado por muitos, ele é odiado por outros. Então, as pessoas não param de falar dele. Tem uma coisa também, Giovanni, que eu acho que a gente não pode jamais ocultar da história do Leon, que é o envolvimento dele com Ada Wong, né? Então, será que isso, de certa forma, também faz com que as pessoas se identifiquem? Porque sim, ela se envolveu com o Leon. Ela se envolveu com ele no Resident Evil 2. Ela se envolveu com ele naquela situação extrema e foi realmente, os opostos se atraem, né? O Leon, né, o bom rapaz e tudo mais, e ela, uma mulher safa pra caramba, uma mulher experiente. Ela é um pouco mais velha do que ele, porque, no Resident Evil 2 ele tem 21 anos. Ele chega atrasado em Raccoon City por ele ter terminado um namoro e ter enchido a cara do dia seguinte, ter ficado de ressaca, chegou atrasado no trabalho, quando já tinha acontecido todo o desastre ocorrido, né? Uhum. Então você já vê a relação do Leon com uma carência afetiva, de que ele desaba com rejeição feminina, com esse tipo de relacionamento, e que ele cai no alcoolismo. Isso a gente ainda vai recorrer mais à frente. Mas a gente já vê uma certa imaturidade, em que ele é jogado aos leões, né? Ou melhor, aos zumbis, justamente para lidar com esse contexto, em que ele é obrigado a mudar radicalmente a sua postura, não a sua personalidade. Mas ali não tem espaço para imaturidade. Ele tem que exercer responsabilidade, ele tem que essencialmente salvar os outros. Então, essa dinâmica é bastante interessante, porque o Leon, ele tenta a todo momento salvar a todo mundo que ele cruza no seu caminho. É isso que aparece a Ada Wong, né? A Ada Wong é a única que trata ele como um amador, né? E a Ada Wong, talvez mesmo sem entender perfeitamente, coloca o Leon no lugar onde ele gostaria de estar, que é o cara que tá trabalhando no primeiro dia, não tem tanta experiência e precisa de alguém foda pra ajudar ele com alguma coisa, com algum conselho, mesmo que seja pra sacanear ele, que talvez nessa relação de rookie que ele se coloca, ele imaginava que colegas de trabalho poderiam ter um certo tipo de comportamento com ele, de brincadeira, de trapaça, e principalmente de aprendizado. Então, acredito que muito do amor que ele tem pela Ada Wong é dela justamente, olha que curiosidade, rebaixar ele. Sim, os motivos que fazem alguém se apaixonar por alguém são inúmeros e depende da história de vida e da personalidade da pessoa. No caso do Leon, a Ada é o único exemplo que nós temos dentro da obra que coloca o Leon, abre aspas, no lugar dele, que é de novato. Todo o restante dos personagens, inclusive parceiras femininas, são mulheres com bastante atitude e muita habilidade, mas colocam o Leon num lugar de, vamos dizer assim, de líder, de expert, como é dito nos filmes. Então, você sabe que você pode confiar no Leon. E a Ada não. A Ada sempre tem alguma situação para salvar ele, para trapacear com ele e para mostrar para ele que ele é sempre um novato perante a Ada. Eu acho que essa a relação também desperta a paixão do Leon, que trata isso de um amor platônico, né? A gente sabe que o Leon, ele se apaixonou pela Ada. Mas você acha que ela também se apaixonou por ele? Eu acho que sim. Só que acho que a paixão dela não é superior à sua própria ganância, às suas estratégias. Então ela prefere abdicar isso porque ela sabe que no momento que ela quiser, o Leon está à disposição dela. Ela não precisa de fato se sacrificar ou abrir mão do seu aspecto mercenária para se juntar ao Leon e realizar essa fantasia dele. Eu acho que em algum momento é assim, ela se apaixonou, mas não o suficiente para abdicar do que ela gosta de fazer. Eu acho que aqui, esse olhar do Leon aqui, sendo confrontado pelo governo americano, ele tendo que abdicar de toda a existência dele, tipo, tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, o novo normal da vida dele. A gente tem falado muito de novo normal. Ele vai ser um cara porque ele tem valor, então ele é chamado pelo governo americano
para fazer parte dos agentes do governo americano. Ele sabe muito, ele tem muitas informações. Ele aceitou esse trabalho em troca de entregar a Sherry, por exemplo, né? Dizem que foi meio que uma troca, assim, né? Que pra Sherry ter um pouco de paz, ele teria que aceitar esse trabalho e tudo mais. Então, eu acho que aqui, olha só a diferença que a gente tem de olhar. Aqui, nessa imagem do 2 Remake, ele tá com um ar muito mais ingênuo, muito mais jovial. Aqui, parece que ele já envelheceu, assim. A gente tem a troca, né, de geração, mas ele passou por tudo que passou. Ele passou pela suposta morte da Ada, já que ele já tomou um tiro, ele tá com a faixa no peito. Então, ele tá, mano, perdendo a sua inocência, de certa forma, nessa imagem. Mais do que perdendo a sua inocência, ele perdeu o controle de suas ações. Ele foi autônomo em decidir que tentaria salvar a todos em Raccoon City, né? De que ele poderia se matar por alguém, fazer alguma troca de negócios em prol do bem-estar de todos. E agora ele é obrigado a servir o governo americano. E apesar das hipóteses, a gente sabe muito bem que ele não poderia dizer não, independente do acordo com a Sherry ou não. O Leon sabe demais. Então, para ele, a única alternativa é ele cumprir com o seu novo dever. E a palavra já fala, dever. Não é que agora o seu sonho de salvar pessoas será concretizado. Não, agora ele receberá missões determinadas por alguém que não tem exatamente uma credibilidade tão importante, senão poderia libertar o Leon, né? Afinal, quais informações confidenciais essas que ele tem que guardar para si e ele nunca vai poder abdicar desse trabalho? Então esse governo americano, ele também não tem exatamente boas intenções. E agora ele se vê refém e controlado por esse novo emprego. Então o emprego dos sonhos dele, ele pode ser por um dia. E a partir disso, a sua vida já foi designada a um rumo totalmente diferente. Não é porque ele combate organizações criminosas, não é porque ele ainda salva pessoas, que ele está realizando o seu mesmo desejo. A partir de agora, ele só cumpre ordens. Inclusive, ele tem que ser podado em alguns momentos. Com certeza. E eu acho que esse ponto também de virada da história dele é isso, assim, ele nunca mais vai ser quem ele era depois de tudo que ele passou por Raccoon City. É quando você passa por uma experiência muito traumática que você nunca mais é quem você era, né? Então, a partir disso, a gente tem a próxima imagem, que é a imagem do Leon no Operation Javier, que ele tá trabalhando com o Krauser. Esse conteúdo, gente, do Dark Side Chronicles, para quem tiver interesse e nunca jogou, essa missão Operação Javier, o Leon já é um agente do governo americano, ele já tá treinando absurdamente e ele vai trabalhar com o Krauser. É quando ele conhece o Krauser e eles estão trabalhando juntos para prender esse lorde de drogas que estaria em contato com ex-membros da Umbrella. A Umbrella também já não está mais na ativa, né, como deveria estar, e ele tá virando esse agente que a gente conhece no Resident Evil 4. Então esse é o Leon pré-Resident Evil 4 aqui, e ele vai proteger a Manuela Hidalgo. Essa missão se passa na América Central, né? Então ele conhece a Manuela e assim, ele ainda tem o seu ar, ele ainda tem lá no fundo aquele Leon, né, inocente, né, aquele traço de Leon inocente ainda. Você acha que ele aprendeu um pouco com o Krauser, essa coisa meio safra? Porque o Krauser já chega, né, dando uma facada numa cobra. Faca numa faca é ótimo. Uma facada numa cobra, assim, né? E tipo, você acha que a arma biológica existe mesmo? Então, você acha que, de certa forma, você acaba, às vezes, se tornando aquilo que você mais temia? A verdade é que, nesse ponto, o Leon, ele ainda, apesar de saber que ele é uma peça do governo,
ele ainda carrega em si todo esse espírito de salvar os outros, tanto que ele vai até as últimas instâncias para resgatar a pessoa que ainda está em missão e também ajudar com os ferimentos do Krauser. Mas ali você já vê um conflito do Krauser, que olha para toda a gentileza e boa vontade dele com desdenha. Tanto que o Krauser só passa a respeitar o Leon de verdade quando a missão dele supostamente acabaram e o Leon fala que ele tem uma nova missão. E ele convida o Krauser, convida de uma maneira sentimental a participar da missão. E aí o Krauser fala: bem, se você é um agente do presidente, eu vou na missão com você. Em um momento parece que é uma camaradagem, que eles são amigos. Mas não, o Krauser só respondeu assim: você nesse contexto é um superior a mim, então eu tô junto com você. O Leon talvez nesse momento nem entendeu essa mensagem. Achou que era uma camaradagem, que ambos ali já tinham construído uma relação de brother in arms, né? Mas não, o Krauser somente entendeu que o Leon é uma peça superior a ele sobre decisões de governo. E assim, os dois foram junto à parte final do Darkseid Chronicles. Olha, inclusive, Giovanni, vou te falar que esse trabalho do Krauser, que foi feito do Darkseid no Krauser, é um bagulho excelente, assim, sabe? Porque quando você termina a campanha normal, né, você termina o Operation Javier pela visão do Leon, você habilita você habilita 2 capítulos pela visão do Krauser. Cara, é inacreditável você ouvir os pensamentos dele, assim. Ele fala uma coisa e ele pensa outra. É um negócio absurdo de bom, assim. E ele tipo, nossa, nossa, né? Caraca, olha essa arma biológica. Nossa, olha o que ela faz. Nossa, já pensou ter esse poder e tudo mais? Então, assim, é um negócio muito bem feito. E eu tenho muita vontade de analisar o Krauser um dia. Então, eu espero que um dia você aceite meu convite, tá? Pra analisar o Krauser também. Claro, o Krauser, ele tem uma perspectiva diferente porque ele segue ordens, como por exemplo, ele conseguiu seguir as ordens ali do Leon naquele momento, mas ele sabe quais ordens ele deve seguir ou não. Se ele precisar romper com algum acordo, ele, em benefício de si próprio, ele vai romper. Então é um personagem bastante interessante da gente pensar. Nossa, total. Eu acho que o Krauser, ele é assim, o que eles fizeram, o que eles trabalharam do Krauser assim no Darkseid é um negócio muito absurdo, e eu acho que daria assim pra gente fazer uma mega análise de todo o potencial que ele teria tido na série, né? E neste ponto da história do Leon, a gente tem o Leon agora, já finalizou seu treinamento do governo americano. Estamos em 2004 e o Leon, ele agora se tornou segurança da família do presidente americano. Inclusive, eu acho que existe uma coisa muito importante a sempre lembrar do papel do Leon como agente do governo americano. O Leon, ele foi chamado por causa das skills dele de sobrevivência, ele saber demais. Então o Adam Benford, que foi a pessoa que chamou ele para o governo americano e que depois vai se tornar o presidente dos Estados Unidos, e vai ser uma amizade profunda que o Leon vai perder também no futuro. Será que o Adam também não estava tentando meio que proteger o Leon, colocando ele ali dentro e poder manter ele perto? Ele era um agente do governo, tipo, ele tinha um cargo de alto escalão no governo americano. A gente não entende dos cargos de alto escalão no governo americano, mas o Adam Benford, ele convidou o Leon, e eu tenho a hipótese que, de certa forma, o governo americano já ia ficar de olho no Leon. Então, talvez fosse interessante para o Adam fazer com que o Leon ficasse perto dele, para ele proteger o Leon, de certa forma também. E aí o Leon, ele é chamado, né, para fazer a segurança do novo presidente dos Estados Unidos, e a filha dele é sequestrada. Você acha que, de certa forma, o Leon estava sendo protegido, talvez, assim, e aí acabou que deu ruim, botaram ele para ser segurança, porém a filha do cara é sequestrada? Puta merda, hein?
Faz muito sentido, eu nem tinha pensado por essa ótica, e concordo com a sua análise. Mas acho que além disso, a gente vê que o governo americano, dentro da obra de Resident Evil, existe muito autogolpe, muita proposta em que os próprios tentam passar a perna para assumir o poder, né? Então você criar laços com pessoas importantes dentro do próprio governo, como por exemplo alguém com tantas habilidades como Leon, também é se proteger em um futuro próximo de conflitos, né? Então também existe um manejo político disso da parte do futuro presidente, né? Então eu concordo com você que a influência da seleção vem muito desse seu amigo que viria a ser presidente, e é uma forma de proteger o Leon, sim, porque a gente sabe, mais importante do que ele ser um cara altamente habilidoso é ele não espalhar as verdades para o mundo sobre tudo que ele vivenciou, né? Então, que a gente sabe em missões futuras, como por exemplo nos filmes, que o governo americano resolveu missões sem o Leon, né? Então assim, o próprio governo sabe o quanto útil ele é ou não. Sim, o governo sabe, e é por isso também que como diz no Poderoso Chefão, né? Mantenha seus amigos por perto e mantenha seus inimigos mais perto ainda. Então, eu acho que essa é uma forma. E o que você pode falar sobre esse novo Leon depois de 6 anos, né? 6 anos depois dos eventos de Raccoon City, assim. Principalmente a gente pode ver um Leon um pouco mais debochado, dono de fazer as próprias piadas, que eu acho que é onde se construiu muito o carisma dele. E todo esse jeito mais debochado e respondão, talvez seja porque ele já está mais seguro sobre as suas missões e vê a sua função realmente como executar missões para o governo. Ele já não vê mais um pouco daquele apego inicial de salvar pessoas. Ele tentará fazer disso dentro do seu alcance, mas ele sabe que ele tem uma missão a cumprir. Eu acho que ele já aceitou melhor o seu papel, não que isso não faça mal para ele. Acho que principalmente a gente não sabe até que ponto que tantas piadinhas que o Leon faz não seja na verdade uma defesa de raiva que ele não pode se expressar, de incômodos, insatisfação pelo que ele faz hoje. A gente até sabe que a piada é o último recurso do miserável, né? O miserável, ele não pode mais mudar a sua vida, ele se sente incapaz. Então a única coisa que resta a ele é a ironia e o sarcasmo, né? É uma análise um pouco mais triste, mas é uma possibilidade de olhar para o Leon, né? O que explica essa mudança súbita de personalidade de uma pessoa que era totalmente certinho, que tenta sempre salvar os outros, para esse cara que dá uma cantada pelo rádio, debocha, conhece novas pessoas e já faz piada, zoa o antigo parceiro que é uma enorme ameaça para o mundo e para a missão. Então é uma possibilidade de olhar para esse novo Leon. Você acha que de certa forma ele usa toda essa ironia, esse sarcasmo assim para mostrar que ele é confiante, só que ele é um cara extremamente inseguro? O humor, como uma forma geral, principalmente esse evasivo, é uma maneira de você se esconder, né? Pela piada, você não precisa emitir uma opinião real, você não precisa contar o que realmente você sente, seja raiva ou medo. Você faz uma piada, você faz uma ironia e a vida continua. Então você exerce um comportamento de fuga, né? O que seria fuga? Acontece alguma situação em que você sabe que se você não fizer alguma coisa para escapar disso, o resultado mais te prejudica do que te favorece. Então você apronta qualquer maneira para sair daquela situação. E a piada é um recurso muito utilizado sobre esse tipo de contexto. E isso, inclusive, é um adoecimento geral das pessoas, por exemplo, em casos de bullying. A pessoa que sofre bullying, ela acha que a melhor maneira de se esquivar de uma violência é ela fazer a autopiada, ela concordar com a piada do bullying. A gente escuta isso desde criança, né? Ah, se rirem, ri junto, né? Tipo, tira sarro também, né? Falam muito isso. Por exemplo, nossa mãe, falaram que eu tenho bochecha de mamão macho, faz aqui nas piadas do Chaves. Ri junto, sabe? Fala do outro também, sabe? Né? Tira sarro também. Por isso que a gente vê a piada como pouca, normalmente,
pouca demonstração de insegurança, porque ela tem o objetivo de ofender o outro, né, em certos contextos. Então, quando você consegue isso, a fuga funcionou bem, né? Eu não preciso demonstrar minha insegurança. A pauta do assunto já foi trocada, né? E sabe, tem outra coisa também, né? Sabe quando criança, quando você não consegue vencer no argumento, aí você começa a imitar tua mãe? Garota, eu vou te pôr de castigo. Garota, eu vou te pôr de castigo. Para de falar assim comigo. Para de falar assim comigo. Então, tem um pouco disso também. Você irritar a pessoa porque, tipo assim, você já tá tão saco cheio daquela situação. Tipo, cara, não tem o que você fazer. Mano, eu vou irritar o cara. Eu vou irritar esse palhaço, sabe? E aí tem um outro questionamento do Alexandre. O Homem-Aranha deve ser o personagem mais inseguro do mundo. Mas Peter Parker é inseguro. Sim. Ele é extremamente inseguro. Tanto que o Homem-Aranha é a possibilidade dele ser sarcástico, porque como Peter Parker ele não suporta, né? Ele é tão inseguro na sua vida que o Homem-Aranha é a fantasia dele conseguir dar as pequenas tiradas necessárias para ele não ser inseguro novamente, né? Fantasia já é um pretexto sobre isso. Sim, inclusive eu acho que se a gente fosse fazer uma associação de personagens do universo Marvel com o personagem de Resident Evil, o Leon seria o Peter Parker perfeito, ou o Capitão América. Ele seria uma mistura do Peter Parker com o Capitão América por causa dessas piadas, sabe? De tipo assim, eu sou inseguro, mas eu vou demonstrar a minha segurança toda querendo ser pagando de bonzão, com piadinhas. E a Ana mandou um superchat falando: Leon é problemático, gente como a gente. Total. E a Ana também mais cedo ela falou que o Leon, ele é tipo o Chandler do Friends. Ele faz piadas quando ele está desconfortável. Sim, e só a nível teórico, vocês podem pesquisar. Isso é uma característica de personalidade passivo-agressivo. Eu não posso te dar a resposta objetiva de como as coisas são, mas eu dou uma resposta em que do jeito que aconteceu eu vou ter um nível de razão, né? Se você fizer o que eu cumpri, eu vou ficar feliz. Se você descumprir, a gente discute, mas eu tinha dado a pista de que isso poderia ter acontecido. É uma personalidade um pouco passiva-agressiva, né? Eu me isento de responsabilidades, mas o meu aspecto de cobrança tá ali, né? Eu tô livre para fazer piada. Eu tô livre aqui, mesmo que isso se me comprometer, porque você não entendeu a piada, né? Tem toda essa dinâmica. A Raquel, inclusive, falou: muita gente também se identifica com o Spidey, né? Com o Peter Parker. Eu acho que é isso. Eu acho que existe muita semelhança entre os dois. Eu acho que por eles serem jovens, por eles terem tido as suas vidas viradas do avesso, então eles ainda são inseguros. Porque, gente, não é porque a pessoa faz o que faz na frente, né? Sei lá, faz aquele exibicionismo de não sei o quê. Inclusive, eu falo que o Leon no Resident Evil 4, quando ele tá com uma shotgun na mão, e em vez disso ele decide dar um chute no Bitores Mendes, que tem tipo assim, 2,5 metros. Ele é tipo, sabe aquele advogado que acabou de se formar e ele quer processar todo mundo? Só vai, né? Só vai pro ataque. Ele quer se mostrar. Então assim, o inseguro, ele precisa se mostrar. Eu falo isso porque eu sou insegura. Eu tô fazendo o quê, gente? Live no YouTube. Que é o seguinte: o Leon não é passivo. Sim, ele não é passivo. Eu estou falando de uma característica que se chama passivo-agressivo. Ok? Isso. Existe uma diferença. A gente relaciona passividade com submissão. O passivo-agressivo não é isso, ok? O passivo-agressivo, gente, é quando, por exemplo, vocês começam a fazer gracinha no chat, aparece um hater, daí eu faço um coraçãozinho e falo assim: ó, se você não tá gostando da live, pode ir embora, tá bom? É isso que é o passivo-agressivo, gente. Só pra você exemplificar, né, Cara, eu acho que esse Leon do Resident Evil 4 dá pra extrair tantas coisas dele. A relação dele com a Ashley, que é uma coisa de ele proteger ela, e ao mesmo tempo chega uma hora que ele vê que tá de saco cheio. Então, tipo, eles pegam e se jogam no lixão, e eu falo de saco cheio porque, né, gente, assim, pobre Ashley, eu estaria muito pior na situação dela. Eu estaria, tipo, eu só vou sair daqui na hora que a SWAT chegar, querido, não vou sair daqui, né? Então, eu acho que até que ela é muito corajosa, porém,
E é o que o Everton falou, tipo o irmão mais velho mesmo, que na hora de se jogar no lixão, ela fala, mas não vou, ele fala, vai. Né? Então, chega uma hora que eles já estão brincando um com o outro, assim, né? De tipo, talvez ele até, eu acho que até por isso que o Leon, você já percebeu que ele está bem com mulheres? Porque o Leon, ele é uma pessoa que você se atrai fácil por ele. Você se identifica fácil com ele. Então, por que você acha que ele se atrai tanto que as mulheres se atraem por ele assim? Não tô falando amorosamente, mas de se atrair, de tipo fazer amizade. Sabe aqueles homens que tem mais amizade com mulher do que com homem? E eu não tô falando de gays, por exemplo. Eu tô falando de homens que têm mais amizade com mulheres, que se dão bem. E os caras falam assim, nossa, caraca, ele se dá super bem com as mulheres, mas não quer dizer que ele seja... Ele é pegador, né? Exato. E aí, talvez a gente vai entrar no mérito até dessas inseguranças. Até com uma questão de, vamos dizer, o Leon tem que mostrar seguranças pra todo mundo, ele sempre faz as brincadeiras com as mulheres. A gente pode passar até que ele tem muito manejo com elas. Mas na prática, né, com quem que o Leon ficou em toda a trajetória de Resident Evil, né? Acho que foi só um beijo com a Ada Wong quando ele não estava tomando as ações. Né? Então, esse é mais um manejo dele, de assim, eu tenho que mostrar que eu sou seguro, então eu posso fazer brincadeira com as mulheres, eu posso dar uma cantadinha aqui nelas, que eu mostro que eu tenho território aqui, né? Mostrar que eu sou um cara poderoso. Mas, e quando essas mulheres aceitam o convite dele? Nossa, aí o negócio muda, né? A Ashley, no final, mandou uma real pra ele. Os dois voltando de jet ski, ela perguntou, e aí, Leon, o que você acha de antes de você me levar pra casa, a gente ter uma hora extra, hein? Aí ele já recusa. Então, até que ponto que ele realmente se interessa, ou ele só está flertando pra mostrar uma segurança com as mulheres, ou porque isso faz bem pra ele, né? Ele se sentir desejado por outras pessoas. Ajuda na autoconfiança, porque ele é inseguro. Então, quando ele vê que as pessoas... inclusive, eu vou fazer mais uma piada aqui. Quando as pessoas... Você vai na loja, as pessoas vão numa loja, num shopping, aí a pessoa fala assim pra você, o atendente, a senhora gostaria de fazer um cartão da loja? Aí a pessoa fala assim, sim. A pessoa fica sem ação, porque todo mundo fala não. Nunca chegou nessa etapa. Eu nunca cheguei na etapa de alguém aceitar. Tá, e agora? Qual que é o próximo passo? Calma, moça, eu tô consultando aqui, porque todo mundo fala não, então... né? Então, assim... é isso. No fundo, talvez ele goste mais da rejeição, por exemplo, da Hannigan, do que ter que dizer o não pra Ashley. Eu acho que sim. Eu acho que ele gosta, ele se sente confortável de ver pessoas. Eu acho que ele é uma pessoa educada, então as pessoas se sentem bem perto dele. Eu brinco que o Leon é um libriano com ascendente em câncer. Porque o Leon... Não entende nada. O libriano, ele é uma pessoa que tem carisma. E o canceriano é uma pessoa apegada, né? Então... Só pra fazer uma brincadeira aqui, de qualquer forma, né, gente? Não é todo mundo que gosta disso. Sim. Mas eu então, acho que é isso. Começa a ficar marcado com essas relações femininas, né? Com a Claire, ele também tem um mínimo manejo de cantadinha ali, né? Nossa, você vem sempre aqui, né? Eles estão em Raccoon City no meio de um desastre. Um tá pegando fogo de um lado e o outro tá preso com um zumbi. E ele pergunta, nossa, você vem sempre aqui? Então, ele tem essa tiradinha. Ele gosta de transformar suas relações femininas nesse nível brincalhão, mas de cantada, né, de flerte. E ele nunca levou adiante, de fato, as suas cantadas com a Claire, por exemplo. Agora, vamos começar a entrar num lado mais sombrio do Leon, né? A gente tem aqui que o Leon tá lá no final do Resident Evil 4, sorrindo, né, e tudo, conversando, né, com a Ashley, falando da Ada. Inclusive, a frase final dele é muito importante. Ele fala que a Ada é uma parte dele que ele não consegue se desvencilhar. Ele fala isso, é exatamente essa frase. She's just a part of me that I just can't let go. Então, ele não consegue
deixar de lado essa relação com a Ada. Acho que a gente tem que se apegar ainda mais nessa frase. É uma parte de mim que eu não posso abandonar. Nós podemos pensar isso pelo aspecto da paixão, com certeza, mas vocês já se perguntaram o porquê vocês se apaixonam por alguém? Normalmente, porque essa pessoa não te traz somente uma atração física, mas porque ela te traz alguma sensação de conforto, de bem-estar, de segurança. E dentro da loucura do roteiro de Resident Evil, a Ada é quem coloca o Leon no lugar onde ele gostaria de estar, que é ser o policial amador, é ser o rookie. Então, quando a gente pensa no que a Ada agrega ao Leon, é que ela é a única pessoa que trata ele como um amador, que era o que ele gostaria de ser. O Leon não se permitiu e não teve a possibilidade de ser o policial do primeiro dia, ser um policial que combate o mal. A Ada é quem relembra ele desse pequeno desejo dele, e que dentro dessa loucura, apesar de ser sempre em situações tensas, traz um conforto pro Leon. Sim, eu acho que toda vez, né, que também ele pensa na Ada, eu acho que ele lembra de quem ele era pré-Raccoon, pré-zumbis. Então talvez seja isso mesmo, né? A Ada faça ele lembrar das suas origens, né? Das suas raízes, de quem ele era ali com 21 anos, né? Então... E é uma situação que ele nunca mais vai esquecer. Foi uma situação muito traumática e que rendeu a nós o Leon no Resident Evil The Generation. Quando você para pra lembrar, esse Leon aqui é esse mesmo Leon aqui? Não dá pra acreditar. Porque esse Leon do The Generation, ele é o cara que vira na sua cara e fala assim, ó, essa é a estratégia que ele falou pra Angela e pro Greg. Vamos só eu, você e aquele cara, falando do Greg. Só nós três. E ela, não, mas como assim? Só vai nós três pra resgatar. Você quer que mais gente morra? As chances é de que quanto mais gente, mais zumbi vai ter. E tem que atirar na cabeça. É tipo, olha a frieza com a qual ele fala assim. Você quer que mais gente morra também? Sim, o que não deixa de ser uma maneira de cuidado, né? Quando ele diz que tem que ir menos pessoas para colocar menos em risco, menos pessoas em risco, é muito frio, mas existe uma verdade nisso, e é uma verdade protetora, né? Então esse novo Leon, talvez ele já se confrontou com várias missões em que ele viu que toda a sua potência de salvar a todos já não é mais permitida mesmo, e ele já tem essa casca um pouco mais fria, mas dentro da possibilidade dele, ele ainda tenta proteger a sua nova maneira, né, que é dessa maneira um pouco mais fria e distante. Acho que ele até percebe que o se relacionar demais pode ser maléfico para ele. Existe uma coisa também em relação ao Leon que talvez ele se identifique com a coisa mais crua da Angela, porque assim, a Angela, o irmão dela, apesar de tudo, foi um cara, né, que perdeu a família em Raccoon City. Ela perdeu também, ela perdeu a sobrinha, ela perdeu a cunhada, né, na tragédia de Raccoon City. E o irmão dela, o Curtis, ficou um cara muito, né, muito vingativo, muito rancoroso e tudo mais. Só que a Angela, ela nunca tinha passado por uma situação assim. E a Angela, ela também quer proteger as pessoas. Inclusive, ela fala aquela frase incrível desse filme que é melhor você salvar uma vida do que você não salvar nenhuma. E ela ensina isso pro Leon, assim. Eu gosto desse ensinamento que ela passa pra ele. E eu acho que o Leon não se apegou com ela só por ela ser uma mulher, né? Porque a gente sabe que o Leon, ele se dá melhor com mulheres, né? Mas por causa da situação em que ela tá também. Eu acho que por ela ser uma pessoa muito crua nessa situação de bioterrorismo, talvez ele tenha se visto ali. Ele falou, essa aí sou eu lá em 98. Lá em 1998, ela nunca passou por isso. Então, na trajetória de vida do Leon, ele vai encontrando algumas pessoas que remetem a esse passado dele e a esse pensamento que ele foi se perdendo, né? Dando alguns gatilhos sobre quem é realmente Leon, como que ele realmente deve se portar. Por exemplo, que a pessoa não acha o Leon frio, acha o Leon triste. Por que os dois não podem andar juntos, né?
Tem pessoas que lidam com a tristeza escondendo ela. Eu acho que é o caso dele. Eu não acho que ele é uma pessoa fria, pelo contrário, eu acho que ele esconde toda... Eu acho que assim, o Chris, ele é uma pessoa muito mais... Como é que eu posso falar? O Chris, ele é um cara muito mais impulsivo e ele demonstra muito mais o que ele tá sentindo. Já o Leon, eu acho que ele esconde demais o que ele sente. Sim. Então o Leon, ele sente tristeza, mas o comportamento dele perante a tristeza é esconder ou entrar em comportamentos abusivos alcoólicos, que a gente pode discutir de uma maneira mais ampla todas as passagens dele disso. Sim. Eu acho que o que o Chris foi fazer, que foi buscar endorfinas na academia, o Leon foi buscar serotonina talvez na bebida. Eu Perfeito. acho que né? Eu acho que é o escapismo de cada um, né? Então, olha, gente, a diferença de um rostinho pro outro aqui, né? O Leon, ele começa a ter um semblante de um olho, ele tinha um olho muito mais aberto e ele vai ficando com aquele semblante duro e frio, porém não quer dizer que ele seja uma pessoa fria, ele só está escondendo o que ele sente. Mesmo que eu esteja amargurado com tudo que acontece, hoje eu sei que as minhas piadas talvez não me levem ao meu objetivo final, né? Então é melhor vestir esse lado carrancudo mesmo e vamos tocar. Vamos cumprir isso aqui pra eu voltar pra casa e beber. E você sabe que eu lembrei agora de uma outra coisa também, que é a relação do Leon com a Ashley, né? Voltando ao Resident Evil 4, que talvez ele esteja fazendo as piadas com ela depois que ele pega um pouco mais de intimidade com ela, de tentar suavizar a situação, de tipo assim, sabia que você ia cair de bunda, né? Mas vai, né? Então, talvez pra estimular ela a seguir o plano dele, tipo, confia na Cal, então, tipo, deixa eu fazer umas brincadeiras pra, né, descontrair um pouco pra ver se eu passo um pouco mais de segurança pra ela também. Não, e entra até naquele mérito pessoal, né? O que serve pra mim, eu acho que serve pros outros. Pro Resident Evil 4, a autopiada servia pra ele. Então por que ele automaticamente já considera que isso de alguma maneira também vai confortar outras pessoas? Tem toda essa troca. O que serve pra mim, eu acho que serve para os outros. Existe um climazinho do Leon com a Angela, né? Mas você vê que o Leon, ele não dá a alternativa para ela desenvolver, a não ser no momento em que ele se despede, né? Novamente reforçando essa relação dele com mulheres, em que ele só pode flertar quando a situação é impossível. Ele não pode permitir que aquilo ali realmente desabroche uma possibilidade ou um relacionamento amoroso, né? O Leon salvou ela debaixo d'água, deu aquele quase beijo, né? Na verdade estava tentando ajudar ela a respirar. Depois eles ficaram um tempinho de mãos dadas sem falar nada. Se ele fosse realmente interessado, ele podia beijar ela ali e eles voltarem a seguir o mesmo caminho em off, né? Mas ele só dá a margem de aproximação dela quando se despede, né? Eu tenho que ir embora, mas qualquer coisa vamos mergulhar outro dia, então. Vamos marcar, é o famoso vamos marcar que você não marca nunca, né? Isso. E é tão doido que ele faz a mesma coisa com a Claire em seguida, né? Quem sabe a gente não se vê em uma outra oportunidade mais adequada. Cara, vocês estão juntos. A Claire, você podia sair com ela ali no primeiro momento. Não, é porque o Leon gosta de postergar, ele só gosta de fazer esse tipo de flerte. Ele, de fato, não assume o interesse romântico com essas trajetórias de mulheres, a não ser com a Ada. Né? E depois, no Condenação, no Damnation, a gente tem, né, ele volta a se encontrar com a Ada e ela manda aquela frase pra ele, que inclusive causa muita confusão entre a galera, que é a do quando que a gente vai terminar aquilo que a gente começou naquela noite. Eu acho que ela tá se referindo ao Raccoon, ao beijo mesmo, né, porque eles, na verdade, gente, o Leon e a Ada, não é que tipo assim, eles vivem um batendo na porta do outro que nem sitcoms e se pegando e depois, pensando bem, não tem nada a ver nós, né? Não, é tipo, cara, a Ada, ela é uma espiã, então tipo, ela não pode ficar dando pinta toda hora. Porém, às vezes acontece de eles caírem na mesma situação, né? Às vezes o destino bota eles ali na mesma situação.
E eu acho que quando ela fala que quando que a gente vai terminar aquilo daquela noite, na verdade ela tá falando de Raccoon e ela tá desmontando ele. É o beijinho que eles deram, né? E se a gente duvida do amor da Ada pelo Leon, isso não deixa de ser uma estratégia dela, porque ela sabe que sempre que ela puder reforçar o possível romance deles, ela vai ter o Leon na mão em uma futura situação, né? Mas eu acredito que sim, ela tem um desejo por ele também. Só acho que ela tem outras prioridades em relação a isso. Sim. Então, sim, aquele momento diz sobre o desejo de cada um. E novamente, gente, naquele filme, o Leon já teria perdido a batalha não sei quantas vezes, se não é a Ada. É ela que vai dando os toques pra ele do que ele pode fazer, né? Então, mais uma vez, colocando ele na situação de novato. Eu acho também. Ela tá. Ela sempre. Inclusive, ela joga isso na cara dele algumas vezes, né? De tipo assim, ó, depois você me agradece. Né? Tipo, depois você me agradece, não se preocupa, não, tá, ô seu inútil, né? Então, é uma via, né? Assim, ela. Ao mesmo tempo em que ela constrói a confiança dele, ao mesmo tempo ela destrói a confiança dele. É o famoso, ela constrói a ponte. Depois ela mesma quebra a ponte, né? Ela mesma destrói a ponte, né? Então fica esse jogo o tempo todo com o Leon, e eu acho que reforça muito mais também a insegurança dele, e aí ela quebra as pernas do Leon o tempo todo, assim, sabe? O Leon, inclusive, eu acho que isso é uma coisa que me irrita muito. O Leon, ele tá de boas. Ele tá ótimo, ele tá lá cumprindo a missão dele, tá tudo certo. Aparece a Ada, pronto. Gatilho Ada, né? Gatilho Ada. Ai, me deu gatilho, né? Nossa, mano. É o tempo. Gente, no 6, tá tudo lindo. Até a hora que aparece a Ada. Pronto. Caga tudo o negócio que ele tava construindo ali, que ele tava indo bem, que ele tava. Sabe? Aí tudo passa a ser em função dela. E, tipo, isso é muito. É uma coisa que me irrita um pouco. Eu acho que existe essa coisa da coisa não resolvida, sabia? Eu acho que enquanto eles não se resolverem, não tiverem o... Senta aqui, ou vai ou racha agora, né? Ou dá ou desce. Não vai se resolver nunca. Não, mas pra gente olhar pro Leon é muito fácil. Acho que é principalmente aí que a gente brinca com ele, que ele é gado, né? Mas como que a gente lida com as nossas relações, né? A gente consegue realmente encerrar os ciclos com as pessoas que passaram na nossa vida? É o que entra muito nos casos de pessoas que vai e volta com ex, né? Sempre fica recorrente aquela pessoa que pode ter feito mal pra ela, mas que nunca consegue abrir mão. Realmente, as pessoas não conseguem facilmente encerrar ciclo com outras, mesmo que elas façam mais mal do que bem. Você acha que a relação dele com a Ada é abusiva, de certa forma? Definição de abusiva é um pouco difícil, né? Mas que a gente sabe que ela se aproveita disso é óbvio, né? Não gosto de dizer que é abusivo porque ela salva o Leon em situações. Sem Ada, em diversos momentos, o jogo do Leon seria You Are Dead, né? Não, ok, ela salva ele, porém ela salva ele muitas vezes também porque faz parte do script também, né? Tipo, se eu salvar ele, vai ser mais fácil pra mim. Por exemplo, vamos dar duas situações aqui. No Separate Ways, a gente tem a parte em que ela toca o sino dos Los Iluminados, da Igreja dos Los Iluminados, mas não é pra salvar ele, é pra deixar a vila mais tranquila pra ela poder investigar. Acaba beneficiando ele. Porém, quando o Wesker dá ordem pra ela de matar o Leon, ela arruma uma desculpa de tipo assim, nossa, eu não encontrei o Leon até agora. Menina, até agora a gente não se trombou mais. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas então, a Ada, ela trabalha em benefício próprio. E dentro dessas questões de benefício próprio, ela também aceita ajudar o Leon. Mas ele não é prioridade dela, não. Né? E acho que aí pode entrar o aspecto abusivo. Ela ajuda? Ajuda. Mas se for na hora do vamos ver, ela poderia fazer o mal por ele, pra ele sim. Como, por exemplo, se o Leon não entregasse o vírus das plagas pra ela no final do Resident Evil 4. Acho que ali o problema ia ser maior. Será que ela atiraria nele? Você acha que ela atiraria?
Talvez não pra matar, né? Talvez não pra matar. Talvez sim. A gente não vai ter essa certeza. Mas ali foi uma dimensão de conflito real em que o Leon atrapalharia os planos dela. Acho que são raros os momentos em que isso de fato acontece. O pessoal tá comentando do remake que ela não teve coragem. No 2 clássico também, no Leon A, que foi o cenário que eles consideraram pra colocar no remake, ela fala, né, não me faça atirar em você. E ele olha pra ela e fala assim, você não vai fazer isso. Então, tipo, né, claramente ali ele já tava entendendo quem era a Ada. Pena que a essência dela acabou mudando, mas de qualquer forma eu acho bem interessante essa relação dos dois. E eu, sinceramente, eu não sei se um dia vai ter fim essa relação, assim. Eu acho que só teria fim, a gente vai comentar ainda sobre isso, mas só teria fim se ela quisesse. E no fim das contas, é triste, porque isso que você falou do passivo, né, do Leon ser muito passivo, o pessoal tá comentando aqui no chat que o Leon, ele é uma marionete do governo americano. E ele também é uma marionete da Ada, porque quando a Ada tá em jogo, as ações acabam rolando em torno do que a Ada está fazendo e de como ela faz as coisas e como aquilo vai conflitar com a missão dele, porque ele perde a linha, ele perde totalmente a linha. Sim, é uma verdade. A Ada contamina os objetivos que ele recebe, né? E pode ser enviado pelo governo ou ter a influência da Ada, que são seus novos nortes de como será realizada a missão. Então a gente tem que questionar assim, quando que o Leon age por ele mesmo, né? Não é porque ele age em nome do amor que ele está agindo por ele, né? Então isso é uma espécie de manipulação que talvez ele nem se veja envolvido quanto a isso. E aí eu acho que reforça o seu aspecto de relação abusiva, né? Acho que até esses levantamentos concluem cientificamente isso, né? Olha, o Luiz falou que o Leon é tão manipulável que um agente duplo tem que ter... que é um agente duplo sem ter ciência disso. Inclusive, no remake, a gente até brincou em relação a isso, assim, de que perderam a oportunidade de fazer uma manipulação do Brian Irons, do chefe de polícia, com ele. E imagina, por exemplo, a Ada, eu imaginei ela tendo ali, tipo, vários crachás dentro da bolsa dela, dos bolsos. A pessoa que ela encontrasse, sei lá, se o Leon estivesse tentando salvar um Cerberus, nossa, tadinho desse cachorro, gente, o que aconteceu? Nossa, será? Sei lá, tipo, visse um cachorro tentando fugir. Não, vem aqui, querido, vem cá, eu vou te dar aguinha, você tá com fome, tá magrinho. Ela ia puxar uma carteirinha da Sociedade Protetora dos Animais. Sim. Aí o Leon faz mesmo, né? Tanto que ele salvou o lobinho, né? Ah, lobinho, vem cá. Tirou ele da armadilha de urso no Resident Evil 4, né? Então a gente sabe que ele tem uma conduta amorosa com as relações. Mas quando entra no mérito Ada, governo, ele não consegue ser mais tudo isso, porque ele é altamente controlável. O governo pela relação de medo, né, porque ele sabe que ele é mira do governo, ele não pode se reverter essencialmente contra tudo, e a Ada por amor, né? Você acha? Eu acho que o Leon, ele se deixa ele é manipulável. Eu acho que ele, na verdade, não é que ele se deixa, ele é manipulável. Né? Aproveito isso até para contar uma teoria da psicologia cognitiva, que é uma teoria principalmente voltada a como nós pensamos, que tenta dizer o que é amor. Amor é uma somatória de 3 formas de amar, que seria paixão, intimidade e compromisso. Então, o que seria paixão? É essa química que acontece, atração sexual, né? Acontece com a Ada. Intimidade poderia ser o amor entre melhor amigo, né? A pessoa que você confia para conversar, a pessoa que você pode contar dos seus problemas e ouvir os problemas dela, então você cria uma intimidade, né? Claire, né? Assim, tipo a Claire, né? Beleza. É um amor de amigo. Eles são íntimos, mas não tem paixão e nem compromisso. Tipo, né? O Monica e Chandler, né? Que depois viraram um casal, inclusive, né? Eles eram amigos, mais que amigos, eles eram friends. Sim, e faz parte do amor pleno, né? Se você... quando a gente fala em amor pleno, é a somatória de tudo. Então, ser melhor amigo, ter essa intimidade, é importante sim.
Mas aí vale a gente considerar o compromisso. O compromisso com a Ada é muito escasso, né? O Leon, ao menos, sabe se ela tá viva em novos momentos. Mas de alguma maneira bem fantasiosa, eles têm um compromisso enraizado, né? Eles sabem que alguma missão eles podem cruzar e ambos se flertarem, né? Não acho que seja o suficiente para dizer que é o amor total, mas você vê que existe uma argumentação pro Leon se apaixonar de verdade ali. Vamos dizer, paixão sexual, esse compromisso fictício, existe uma combinação específica disso, que é como se fosse o amor de verão, em que você tem uma paixão muito forte, acontecem certas situações, mas vocês não podem ficar juntos, mas um deseja o outro. Sempre que tiver alguma oportunidade, isso pode acontecer, hein? Né? Eu ainda acho que eles precisam resolver isso, viu, Giovanni? Eu acho que eles precisam resolver e vão ver que não tem nada a ver. Que eles não se combinam, assim, eu acho ainda. Que aí é onde falta a intimidade, né? O Leon e a Ada não se conhecem. Inclusive, ela é uma agente dupla, tripla. O Leon nunca vai conhecer ela. Mas talvez ele se ache capaz de amar ela mesmo, faltando esse aspecto fundamental da análise sobre o que é amor. Então, quando vocês pensarem assim, mas ele ama ela de verdade, ele pode achar que ama ela de verdade, mas falta alguns elementos para ser um amor pleno. E se a gente conversar disso para as nossas relações, o que faz a gente se apaixonar por alguém, né? Ou então, o que falta? Então, essa análise de 3 eixos sobre o que constitui amor pode, inclusive, te ajudar a identificar o que é uma relação saudável, o que é uma relação abusiva, e se de fato você ama a pessoa, ou como eu tinha visto no chat, eu perdi o nome, desculpa, meu amigo, ou se é só uma carência, né? Ainda tem esse aspecto. Quando você balanceia por esses 3 níveis, você desmistifica um pouco o que é carência e o que é um amor verdadeiro. Com certeza. Vou pôr a próxima imagem aqui, que, cara, eu adoro o Leon do Resident Evil 6, o aspecto físico dele, ele já tá meio com a barba por fazer, sabe? Ele já tá meio, o cabelo dele sempre impecável, né, gente? Gente, eu não odeio o Leon, eu tenho inveja do Leon, sabe? Olha esse cabelo, gente. Não, brincadeira, gente, é tudo brincadeira. Mas... eu acho muito incrível que logo na primeira cena dele com o Adam, né, ele tá ofegante porque ele não quer atirar no amigo dele. Ele sabe, ele já falou, tem que atirar na cabeça. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas nem ele consegue fazer isso. Então eu acho que eu gosto muito dessa coisa do Leon, mesmo sabendo o que ele tem que fazer, ele não faz. Ele conflita com ele mesmo, sabe? Ao contrário do que a gente tem do Chris. O Chris, ele já tá num ponto, eu acredito, que ele tipo, tá, vou fazer, vai. Ele já tá no automático. O Leon não. Ele ainda, tá, mas eu preciso. Será que eu devo? Tipo, 20 anos de curso e ele tá lá. Então. Né? E do Resident Evil 6, ao ter que matar o seu amigo e presidente dos Estados Unidos, também tem toda a questão de controle saindo da mão do Leon de novo, né? Poxa, era o único cara do governo e agora era o presidente, em que eu sabia que confiava em mim e que inclusive dizia que abriu o jogo sobre o bioterrorismo, né? Assumir o que ia acontecer em Raccoon City. Então, esse presidente poderia finalmente libertar o Leon dessa prisão que é ser um agente. Porque uma vez que o presidente dá as caras e joga as cartas na mesa, o Leon já não tem mais compromisso com ninguém, né? O peso dele revelar alguma informação secreta seria libertado, já seria dados oficiais para todo mundo. E aí o Leon é obrigado e vê talvez o seu principal aliado morrendo em suas próprias mãos. Por isso, tanto receio em puxar o gatilho. Não é só um amigo, mas também o cara que talvez traria a sua libertação. E o fucking presidente dos Estados fucking Unidos. Com certeza. Você está... Tanto que ele fala, né? Eu acabei de atirar no presidente da Hannigan. Tá, ok. Vou repassar a informação. Valeu. Pra quem tá perguntando, o Leon, ele já tava com mais de 30 anos aqui, tá, gente? Então, assim, você vê que ele
tá com a barba, né? Tipo, meio que por fazer. A impressão que eu tenho é que assim, antes ele era todo penteadinho, né? Tipo, vou pro trabalho todo arrumadinho, todo engomadinho, tudo. O cara já tá tipo, mano, foda-se, não vou. Sabe? Não vou mais, já tô de saco cheio dessa merda. Não vou mais assim. Tá bom, do jeito que eu tô, tá bom. Não vou fazer a barba também. Deixa crescer. Depois eu tiro. Né? Talvez tenha essa coisa toda, né? De tipo, a gente já perceber ao longo do tempo que ele está cansado, né? E uma hora ele vai querer botar um fim nisso tudo. Né? No Resident Evil 6, inclusive, ele tem uma motivação diferente porque ele salvando a própria pele, né? Ele volta a ter um aspecto um pouco mais survival aí. Porque com a morte do presidente, o governo dos Estados Unidos começou a caçar o Leon, né? Então isso também muda a dinâmica de motivação dele nesse contexto. Talvez o Leon, nessa passagem de tempo que a gente tá falando até o 6, já estivesse um pouco mais displicente com o que ele fazia, né? Isso é hipótese porque nós não temos outros registros além do que já foi citado. Talvez ele já via as coisas com mais normalidade mesmo, mais desleixo. E tem uma coisa que, assim, eu gosto muito no Leon, que é a forma como ele tem essa ligação com a Helena, né? E ele também, ele meio que se coloca no lugar da Helena. Ele é extremamente complacente com ela. E até falar, não, mas ele ameaça a Helena. Mas Edenilson tá falando no chat. Cara, na verdade, assim, a Helena tem ele na palma da mão. Porque, assim, ela vira e fala assim, ó, agora a gente vai até a catedral. Daí ele, beleza, não sei o quê. Tá, cadê a catedral? Catedral, Leon. Tipo, ele podia puxar ela pelo braço e falar assim, ó, catedral, caramba. Você vai me falar aqui. O que tá acontecendo? Vamos resolver esse negócio. Sabe? E o tempo todo, ele se deixa sempre levar. Ele tá sempre sendo levado. A vida dele tá em risco, mas ele se deixa ser levado. Algumas cenas que eu gosto muito da campanha do Leon no Resident Evil 6. Gosto de quando ele vai ajudar o reitor a encontrar a filha. A Helena tá, não, vamos lá pra catedral. Ele, não. A gente tá sem tempo. Ele, a gente vai arrumar tempo. Não se preocupa, não. A gente vai arrumar tempo. Gosto muito dessa cena, porque retoma aquele Leon lá de trás que quer ajudar as pessoas. Ah, mas não é esse o momento em que ele pôde voltar a ser esse cara, né? A partir desse momento ele estava sem vínculo com o governo. Ele era um procurado. Esse foi o pequeno momento em que ele voltou a ser o sobrevivente, né? Não, o tempo a gente arruma, né? E aí ele volta a resgatar diversas pessoas, né? Nesse início de Resident Evil 6. Sim, agora vamos discutir a polêmica cena. Desculpa, não dá pra defender o Leon de frente pro Chris. O Chris falando, olha, essa mulher causou caos no mundo! No mundo! Eu perdi meu pelotão inteiro por causa dela. Aí o Leon me manda aquela frase que eu tenho vontade de estrangular ele. E eu perdi 70 mil pessoas. Querido, você não perdeu 70 mil pessoas. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. É o famoso nem quem ganhar nem quem perder. Vai todo mundo perder. Né? Tipo, ele não conhecia aquelas 70 mil pessoas. Ele perdeu o presidente, o amigo dele. Mas o Chris perdeu um pelotão inteiro. E, tipo, eu acho muito irritante quando o Leon... Eu acho, inclusive, a gente tinha que fazer um podcast só sobre essa cena. Porque eu tenho vontade de esganar o Leon naquela cena. Sério, de verdade. Quando ele fala assim, você sabe o que ela fez, né? Sei. Aí o Chris fala, e você ainda vai proteger ela? E ele fala, vou. Mano, eu fiz um facepalm assim, eu falei, não é possível. Mas não é possível, cara. Né? Mas o pior dessa parte, né, é que cada um tem uma meia-verdade. E quando dois têm meia-verdade, um apontando a arma pro outro, né? Ou ambos abaixam e entram em acordo, ou tem que fazer algum tipo um pouco mais drástico, né? Ali, acho que ambos conseguiram contornar a situação, mas a meia-verdade do Leon, né, não era mais competente pro mundo, não. Ali foi muito mais um aspecto pessoal do que compreender exatamente tudo que está ocorrendo. Nossa, eu olhei e falei assim, mano, nessa cena eu olhei, eu juro pra você, eu fiz um puta que pariu, mano. Podia ter dado um tiro ali na Carla Radames, ela ia se transformar ali na hora e pronto. Você enfrentava o boss, pronto, acabou. Olha que beleza, encurtava o jogo.
Mas não. Por causa do Leon, ela fugiu. Sim, e a gente sabe, né? Mais uma prova de como o Leon se deixa levar por esse amor platônico pela Ada, né? Mais uma prova. E inclusive até o Chris fala, não, beleza, só que quem vai cuidar da Ada vai ser a BSAA. Eu não vou meter minha mão. Mas quem vai cuidar dela é a BSAA. Tipo, o que eles fizerem, não tô nem aí. Eu teria... O que você teria feito se você fosse o Chris ali? Você ia dar um tiro? Eu dava um tiro no Leon, velho. Eu tava muito puta com ele nessa cena, desculpa. O difícil é porque passa muita coisa na mente, né? O Chris sabe que o Leon é bastante competente e não suspeitava que ele tivesse uma integridade duvidosa, né? Então isso também passa como um pensamento automático. Atirar na Ada seria logo em seguida tomar um tiro na cara do Leon. Ele queria morrer naquela situação ou ele achava que o objetivo final ainda estava por vir? Nossa, mano, eu fazia um sinalzinho assim pro, né? Fazia aquele sinalzinho assim pro Pierce, tipo assim, vai. Dá um tiro na perna dela. Não precisava matar ela ali. Só dá um tiro na perna. É que o Chris tava com sangue nos olhos. Mas o Pierce era o líder do pelotão, Pierce. Larga de ser burro. Tipo, tudo bem, o Pierce era o líder até o Chris entrar. Mas aí, tipo, mano... Gente, é situação de vida ou morte, né? Mas enfim... Ai, não, eu fiquei revoltada. Mas é de se revoltar. Existe uma rixa entre eles? Vamos já esclarecer. Não é que existe uma rixa entre eles, gente. Porém, existe uma rixa entre as duas divisões em que eles estão. BSAA e DSO. A DSO, ela é do governo americano. A BSAA é um grupo sob jurisdição da ONU. Logo, existem conflitos de interesses ali. Então, os Estados Unidos, por exemplo, quando eles vão trabalhar em alguma missão na BSAA de bioterrorismo, em vez de mandar a BSAA, manda a DSO, porque tem envolvimento do governo americano. E o Chris não confia mais no governo americano. Por que será, não é verdade? O Chris não confia, porque ele sabe que já teve treta ali. Então, tem essa rixa entre o governo americano e a BSAA, mas entre os dois não tem. Porém, eu acho que existe muito essa coisa de tipo, eles têm uma história de vida parecida, então é o famoso dois bicudos não se beijam, porque os dois têm personalidade muito forte. Então por isso que eles sempre se trombam quando eles se encontram. Como é que você acha? Isso é muito difícil porque na verdade entra numa outra discussão da psicologia, de psicologia social, de que beleza, você pode confiar em pessoas, mas existem instituições por trás daquilo, né? E as instituições representam ideologias, interesses e poderes. E o Chris já tem uma visão totalmente danificada e pessimista em relação às organizações que o Leon trabalha. Não tira a razão dele. Acho que o grande conflito é a compreensão de ok, eu represento a instituição até esse certo ponto, mas eu posso te ajudar com isso aqui ainda. É um tipo de manejo que os dois ainda não conseguiram dialogar corretamente. O Chris, eu acho que é o grande responsável disso, porque ele fundou a BSAA. Ele depois começa, em função do seu trabalho com a Neo Umbrella, né? Me fugiu o nome, se é essa mesmo. E no Not a Hero faz serviços por ela representando a BSAA. Então eu acho que ele não tem uma boa relação com instituições e saber separar as pessoas sobre isso. Sim, é verdade. Talvez tenha mesmo essa coisa de ele não conseguir separar mesmo o Leon do governo americano. Tipo, o Leon é a personificação do governo americano para ele. Então, talvez tenha mesmo essa coisa de não conseguir confiar. Inclusive, a gente tem um file no Resident Evil 6 que fala do encontro em off do Leon com o Chris. Enquanto eu tô abrindo o file aqui, eu quero que você fale um pouquinho, Giovanni, do Leon, a relação do Leon com a bebida, porque desde o Resident Evil 2 original, isso não foi colocado como background dele no Resident Evil 2 Remake, né? Esse negócio de ele se atrasar porque bebeu muito, encheu a cara e dormiu no hotel, pegou no sono.
Mas a gente tem isso no Resident Evil 2 original, a gente tem isso no Damnation, no final do Damnation ele está bebendo, e a gente tem isso no Vendetta. Então... E nós temos no Resident Evil 4, quando o piloto Mike está indo resgatar ele, e o Leon fala, quando tudo isso aqui passar, a gente vai tomar uns drinks, hein? Então, até no Resident Evil 4, você vê que ele ainda tem essa pegada de alívio de estresse, folga dele é sair pra beber. E o que aconteceu é que o Mike morreu, né? Explodiram um helicóptero de resgate. Mas o convite, né, a maneira social do Leon e a maneira de se esquivar dos problemas já estava apresentado, que é no alcoolismo, né? E o que é o vício em bebida alcoólica, né? Assim como outros vícios, e nem tô falando só de drogas, né? Uso excessivo de internet, uso excessivo de videogame, tudo pode se tornar vício a partir de algumas características, né? Utilizar esse vício como instrumento de fuga é um dos principais aspectos. Quando algo sai do meu controle e eu me estresso, eu preciso desse recurso para me aliviar. O Leon usa isso em missão no filme, esqueci, do Condemnation. O Damnation, Condenação, ele pega a garrafa de alguém, né? Esqueci como é que chama, aquele... Tipo um cantil. No começo, logo no começo ele pega tipo um cantilzinho assim com bebida e toma. Tipo, ele não tava preocupado se estava contaminado ou não. Ele precisa se aliviar durante a missão, né? Quando ele chega em missão nesse mesmo filme, ele tá muito puto com o governo americano, que é assim... Poxa, então vocês tiraram as minhas férias pra mandar ser missão cancelada agora? E a gente já viu o que ele faz nas férias dele, né? É se afundar em bebida. Que ele também volta a se afundar em bebida ao final desse filme e no início do Vendetta. Então o Leon utiliza do instrumento de fuga de problemas sempre a bebida alcoólica. E o que ela faz em nosso corpo, né? Ela naturalmente é uma droga depressora. Ela desativa uma parte do nosso cérebro que torna a gente um pouco mais sem vergonha, mais ativo. Ela é depressora em outro sentido, não necessariamente de tristeza. E aí altera também a percepção da pessoa sobre alguma coisa. E o Leon precisa de alguma fuga para ele suportar essa realidade de que ele é um controlado do governo há quantos anos? Quantos anos, Moni, que a gente tem desde o início do Resident Evil 2 até esse filme? Os eventos de Resident Evil 2 são em 98. E, cara, se você for parar pra pensar que antes ele já tava na academia, há quanto tempo ele é, na verdade, um instrumento do governo americano, se você for parar pra pensar na real, assim, né? O Leon, ele começou nisso muito jovem. Então eu acho que, vamos colocar aí uns 20 anos, né, quase já, de vida, né? Sim. De luta contra o bioterrorismo e assim, nessa cena do Vendetta, ele já tá num ponto da vida dele em que ele até fala, né, aquela frase, né, que a gente tava até comentando sobre, quando eu era criança... Né, ele faz toda uma frase muito interessante, assim, eu queria ver, eu tava pensando em qual tipo de homem que eu ia me tornar e tudo. Ele tá desiludido. Aí, a gente tem que pensar, né, essa é uma frase muito importante, mas pense você que tá ouvindo a gente, trabalhando há 22 anos no mesmo emprego, um emprego que você não escolheu, um emprego que você é obrigado e não tem o direito de sair. Me fala se a sua vida seria boa. Sim, e assim, ele vê pessoas que ele trabalha morrendo o tempo todo. Eu acho que esse é um ponto que ele tem muito em comum com o Chris, né, no Vendetta. E assim, eu acho que o Vendetta tem muitos problemas. Eu acho que o enredo dele é muito ruim. Mas eu gosto do desenvolvimento do Leon e do rancor. O Leon, ele está rancoroso. O Chris e a Rebecca vão procurar ele e ele tá tipo assim, cara... O governo americano virou o quê? Virou um governo que bombardeia casamentos. Né? Ele não acredita mais no que ele tá fazendo. O Chris, ele tá no automático. O Leon tá se questionando.
o que gera muito sofrimento, né? E apesar do questionamento, ele não vê uma alternativa de fuga, né? Ele não vê como que ele vai sair do governo americano. Então isso também traz uma enorme angústia, que eu não consigo imaginar o quão sofrido seria isso, se eu precisasse ficar 20 anos em um espaço em que eu não confio mais nas pessoas que administram e que eu não tenho alternativa de sair. Quando a gente para pensar do lado do Leon, a gente humaniza mais a relação com ele, certo? Uhum. Mesmo sendo parecidos, o Leon sempre foi mais emocional. Não que o Chris esteja sempre certo, mas é mais cauteloso, eu acho. Então, vamos entrar agora no ponto do Setembro Amarelo, que a gente vai falar agora sobre escapismo, sobre fuga mesmo. Eu acho que assim, a gente já tem comentado muito aqui sobre o Leon, sobre o Chris no Village. A gente fez o podcast com o Giovanni, inclusive, se você não ouviu o nosso podcast sobre a análise psicológica, sobre a nossa análise psicológica com o Chris, eu recomendo fortemente. Acesse residentevildatabase.com/podcast para pegar os links dos feeds. Eu acho que é aquilo que o Chris vai morrer trabalhando. Eu acho que o Chris, ele não sabe fazer outra coisa. O Chris, ele é aquele típico cara que ele vai sentir falta da adrenalina, ele não acredita mais. Talvez ele não acredite, mas ele é aquele cara que assim, vamos passar um pano pra tudo em nome da ação. Eu vou continuar, eu não posso parar, né? Eu tô no automático, tô fazendo o que eu acho que é certo, eu tô seguindo o fluxo. Eu acho que o Chris morreria em serviço. Concordo. Já o Leon, eu acho que o Leon sucumbiria. Eu acho que o Leon poderia ter... Não tô falando que isso vai acontecer, gente, tá? Eu tô falando de Setembro Amarelo aqui. Eu acho que o Leon estaria mais propício a um escapismo de não ter o que eu possa fazer da minha vida e é isso, assim, tá tudo errado e eu não aguento mais. Inclusive, esse fim de semana eu vi o filme Nasce uma Estrela, né, daquele com a Lady Gaga e com o Bradley Cooper. Eu não estava esperando por aquilo, porém, em uma hora, né, eu não vou dar spoiler aqui do que é, mas chegou uma hora do filme que eu falei assim, cara, só me falta acontecer isso. E aconteceu. Em pleno Setembro Amarelo, né? Então, assim, eu tô tentando tomar muitos cuidados aqui, gente, da forma como a gente fala, porque isso pode despertar gatilhos nas pessoas. Mas, você acha? O que você acha, analisando toda a trajetória do Leon? Uma das principais frases do Leon na sua última prisão, que é no Vendetta, você já percebe uma característica que é muito negativa, que é um pouco de desesperança. O que seria essa frase, né? Que o Leon, ele não faz planos a longo prazo, né? Por que ele não faz planos a longo prazo? Ele sabe que ele não pode sair do governo, então ele não pode planejar novos trabalhos. Será que ele poderia ter uma namorada com esse trabalho instável dele? Então isso também pode ser uma das fugas do porquê que ele só faz cantada e não de fato marca e sai com pessoas. Então a vida dele é curta, ele aproveita o álcool, né? Ele tem que viver só aquele breve relapsos de distorção de realidade, porque é o que tem valor para ele hoje. E quando você se distancia dos seus sonhos, dos seus desejos, e entra um mérito de desesperança, que seria principalmente, eu não acredito que eu tenha forças para minha vida mudar, eu não acredito que a minha vida vai melhorar. São características de desesperança. Aí você se aproxima de uma zona de risco, né? Eu, de fato, eu não acredito que o Leon possa se auto-prejudicar de alguma maneira. Não, eu também não acho, mas eu acho que ele estaria mais perto. E assim, de certa forma, ele se prejudica, né? Quando ele bebe, quando a pessoa, ela faz uso de coisas de escapismo, acredito eu, como a droga ou como a bebida, não é uma certa forma de, tipo, a pessoa meio que se punir, se ferir, assim? Ela sabe que aquilo faz mal e ela continua fazendo. Sim, existe uma teoria de inconsciente que se chama pulsão de morte. Pulsão de morte são todas as ações que não nos levam necessariamente à morte, mas nos leva à desagregação, ao caos, à desordem. E o
o ato do alcoolismo, como o Leon vivencia, diz muito sobre isso, né? Ele entra em ações que se autodegenera. Ele não tá fazendo uma ação que de alguma forma pode beneficiar dele. É só fuga, né? Então isso também aproxima o Leon de uma realidade não muito positiva, né? Mas eu confio em uma outra saída alternativa, né? Aí vai ser a minha viagem de livre-arbítrio aqui. Mais viagem do que isso, a gente tá falando de, sei lá, que o personagem... Não, é que assim, na verdade, não tô falando que ele vai... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que ele seja um suicida. Eu acho que ele tem comportamentos suicidas e uma melancolia, talvez, do suicida, daquela pessoa que não é aquilo que o Giovanni falou, ele não faz planos a longo prazo, porque ele... Eu acho que ele seria o cara, assim, que ou ele largaria tudo, só que o que ele vai fazer, gente? Ele não pode sair. Ele vai sair pra onde? Fazer que nem o Capitão Nascimento. Vou sair pra onde? Né, então... Gente, a palavra é essa, gente, desesperança. Quando você se apega em uma situação que você não vê novas perspectivas, aí é uma pessoa de risco, certo? Aí entra, inclusive, casos de depressão, tristeza profunda. É um momento de cuidado. Você deve observar o que está sendo, de fato, monitorado ali, certo? Então, desesperança. Uhum. Sim, eu acho. Eu acho que o Leon, ao contrário do Chris, é como se assim, o Chris ele vai morrer trabalhando, ele vai morrer em serviço. Eu acho que só uma questão aqui. A Emanuele Harper perguntou um negócio que é muito importante. Alguém acha que a infância do Leon pode ter sido ruim para ele ser desse jeito também? Acredito que pode ter elementos, mas acho que vai responder muito mais, inclusive, ao porquê que ele tem essa paixão pela Ada. Hipotetizando, quando a gente estuda situações psicológicas, nós colocamos no nosso parceiro ideal características do que a gente vivenciou em casa, inclusive relações abusivas, né? A gente pode ver pessoas que sofrem um abuso sexual durante a sua infância, possivelmente, se ela não tomar autoconhecimento disso, ela vai encontrar relações também abusivas no seu futuro. Então eu vejo mais por esse aspecto de infância, tá? Para uma análise psicológica com propriedade, é óbvio que a gente precisa sim ter o detalhamento da infância, tá? E a gente talvez não tenha, né, gente? Porque a gente tá falando aqui de um personagem ficcional, então a gente trabalha, né, com o pouco que a gente tem aqui, que é disponibilizado nos jogos, nos arquivos. Eu vou ler brevemente, gente, o arquivo em que fala do encontro do Chris com o Leon. O file chama Chris e Leon, que é da campanha do Chris, e diz: Chris Redfield e Leon Kennedy trabalham para duas organizações diferentes e não há motivo para interação entre eles, mas eles compartilham uma ligação, a irmã de Chris, Claire. Após o incidente da mansão em 98, Chris partiu sozinho para a Europa, determinado a acabar com a Umbrella. Antes de partir, ele deixou de informar Claire sobre seu paradeiro, então ela foi a Raccoon para encontrá-lo. Lá ela conheceu Leon e juntos eles lutaram para fugir dos horrores de Raccoon. Por conseguinte, Claire se reencontrou com Chris na ilha Rockford. Ela ama e respeita seu irmão, considera Leon um amigo de confiança. Com Claire como contato em comum, seria apenas uma questão de tempo até os dois se conhecerem. Apesar das interações entre suas respectivas organizações serem altamente restritas, quando finalmente se encontraram, ambos conseguiram entender as profundas convicções um do outro, particularmente as que tinham relação com a erradicação de armas biológicas. Estou com sede, gente. A conversa que aconteceu entre os dois é confidencial. Contudo, Hannigan escreveu os detalhes do encontro em um relatório que ela enviou ao Adam Benford, que era o presidente americano amigo do Leon. Abaixo está um trecho do relatório. A associada da Terra Save, Claire Redfield, apresentou os dois e eles trocaram um firme aperto de mão, sorrindo. Era quase como se os dois fossem amigos que não se viam há 10 anos. Eles não falaram muita coisa e foi uma conversa rápida, mas acredito que chegaram a um entendimento dos problemas de cada um em suas batalhas contra o bioterrorismo. Acredito que este encontro tenha sido um passo importante na quebra da barreira entre o governo dos Estados Unidos e a BSAA. Lembra que eu falei para vocês do conflito? Existe esse conflito entre o governo dos Estados Unidos e a BSAA e o Leon meio que representa isso. E eu achei legal que eles trocaram um aperto de mão, não conversaram muito, mas foi como se eles se conhecessem há muito tempo. Por quê? Porque eles têm muito em comum.
E mais que isso, né? A diplomacia de alguém que ajudou a salvar a irmã do Chris, né? E o Leon reconhecendo que o Chris faz muitas coisas para combater o bioterrorismo. Então, esse aperto de mão pode simbolizar o cessar-fogo, né? Sim. Eu acho que o Leon, eu vejo um escapismo no Leon, duas alternativas. Ou ele se aposentaria, eu acho que o Leon é o cara que se aposentaria. O Chris não, mas eu acho que o Leon se aposentaria. Ou ele acabaria de alguma forma tendo alguma atitude, não que ele vá se matar conscientemente, mas ter sim ter atitudes suicidas que possam levá-lo a, né, o comportamento autodestrutivo que possa eventualmente levá-lo à morte. Claro que isso nunca vai acontecer, porque a gente não... O Leon é o queridinho dos fãs, isso nunca vai acontecer. Mas a gente não pode descartar, né, gente? Vai que... Posso dar minha viagem aqui? Pode. Minha contribuição viajada? Claro. Eu acho que terá algum evento em que o Leon vai conseguir forjar a sua própria morte pro governo e viver uma vida pacífica. Ele não vai se matar, mas ele vai conseguir romper a sua ligação com o governo a partir de alguma missão, forjando sua morte, e então ele finalmente ter controle das suas ações, mesmo que seja uma vida pacífica. E você acha que a Ada poderia fazer o mesmo? E deixar tudo pra trás? Porque ela fala pro Leon, né, no Leon A, eu realmente queria fugir com você, fugir de tudo. Boa, eu acho que é possível, e eu acho, por exemplo, a Hannigan conseguiria forjar a morte dele muito fácil para a inteligência. Então, eu realmente acho que a solução do Leon para encerrar o seu problema de não poder fazer planos a longo prazo é forjar essa possível morte, que aí ele vai ter finalmente a sua liberdade depois de 20 anos fazendo o que bem entende. Eu acho que o Resident Evil 9, se for ter um Resident Evil 9, deve ser com o Leon. E eu acho que a gente pode sim esperar por coisas nesse nível, assim. Um Leon já cansado, querendo talvez se desvencilhar disso e buscando de repente não se envolver mais. E talvez a coisa ainda ficar puxando ele. Mas ele já tá dando sinais de desgaste, gente. Ele já tá dando sinais de que ele não aguenta mais essa luta. O Chris aguenta. O Leon não aguenta mais. O Leon já tá com a saúde mental no lixo já. Isso. O Leon se encontra mais vulnerável e desgastado que o Chris. Eu concordo plenamente. Viu? O Leon, mais do que transtornos, a gente fala de problemas pessoais. E todo mundo tem que se dar o direito de cuidar da sua própria saúde mental. E se você achar que é o momento de você procurar por terapia, saiba que todos deveriam fazer isso e que você não é pior que ninguém por fazer isso, tá? Então, qualquer dúvida, antes de tudo, chama a gente no inbox que a gente te apresenta um pouco mais sobre como terapia pode funcionar e como que pode te ajudar, tá? O meu inbox está aberto para vocês. Tá certo? Obrigada, Giovanni, mais uma vez. Valeu, galera. Valeu, Moni. E até a próxima sessão, né, galera? Até a próxima sessão. A gente vai fazer uma enquete pra saber qual que é o próximo personagem que a gente deve analisar aí. E depois a gente manda os boletos lá pro Giovanni. Qual o próximo paciente? Isso aí. Beijo, galera. Até mais. Valeu.